Retrô, uma abordagem moderna. Esse painel apresentará os recentes lançamentos de jogos antigos, em especial jogos brasileiros, para equipamentos dos anos 80 e 90, que estão conquistando o coração de diversos colecionadores por aqui. Lembrando que esse painel é originalmente em português, mas se quiser acompanhar esse conteúdo também em inglês, só colar no link aqui no nosso chat. Fechado? Bom, eu gostaria então de chamar os nossos participantes. Renato De Giovanni, editor e produtor de conteúdo na Tilt Online. Felipe Veiga, da Bitnamic Software. E Marcos Vinícius Garrequiado, da Bitnamic Software. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bom. Eu acho que um de vocês está mutado, hein? Foi só aqui, será, produção? Ah, arrasou. Tá, beleza. Arrasou, agora sim, agora sim. Gostei da coisinha borboleta, da gravata borboleta. Obrigado. Muito obrigado. Na estica, na estica. Amanhã eu vou vir formalzinha também, para combinar com o look. Gente, brincadeiras à parte, a tela agora é de vocês. Ok. Beleza. Bom, gente, alô para todo mundo aí que estiver assistindo, que vai assistir depois. Tá aqui o trio da Tilt Bitnamic. E para posicionar quem ainda não conhece a gente, eu vou esclarecer um pouco um ponto que é muito importante. No dia 19 de julho de 2020, nós fizemos um lançamento a nível nacional, através de um lançamento online, porque já estávamos em plena pandemia, no site Drops de Jogos, de um jogo que foi desenvolvido e lançado no mercado brasileiro em 1983. Para quem não conhece, um tipo de jogo classificado como adventure de texto. E esse jogo que ele passou por todas as evoluções de máquinas que nós tivemos ao longo desses últimos 30 anos, e ele chegou, então, em julho de 2020, com a presença aqui do grande amigo Marcos e do Felipe. Nós fizemos um relançamento desse jogo a nível nacional, nessa live patrocinada pelo site Drops de Jogos. E a coisa mais importante que aconteceu foi que nós abrimos a venda do jogo, e em 20 minutos nós esgotamos toda a nossa produção. Até mesmo 10 unidades que eu tinha pedido para o Marco separar, que eu queria dar de presente para alguns amigos, foram na leva. O que tem isso de especial? Bom, tem de especial duas coisas. Primeiro, o preço era um preço bem salgado. O item mais caro, o baú dos tesouros, saiu por R$380. E a outra coisa importante é que esse jogo foi lançado agora em 2020, relançado, né, na verdade, nas próprias mídias originais em que ele foi lançado ao longo desses 30 anos, e para as máquinas que já nem existem mais no mercado. As máquinas, só colecionador que tem essas máquinas funcionando. Então, foi uma espécie de lançamento do nicho, num movimento assim que a gente apostou de forma inacreditável, né, que haveria consumidores para esse tipo de produto. E foi um sucesso maravilhoso, e de lá para cá a gente tem colecionado alguns sucessos desse tipo de abordagem, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, eu convido o Marcos e o Felipe para falarem especificamente sobre esse dia maravilhoso que foi 19 de julho de 2020. Fala aí, Marcos, conta aí para a gente. Pois é, pessoal, uma coisa muito interessante, né? Se nós pensarmos que eram máquinas que faziam sucesso nos anos 80, né? Em 83, 84, 85, 86, eram nomes que estavam no ambiente familiar de quem tinha condições de ter essas máquinas, né? E é uma coisa que ainda hoje gera o interesse de tanta gente, né? De pessoas que
querem ter esses objetos, querem pegar a fita cassete, querem pegar o disquete, querem ter, né, ter aquilo em mãos. É como ter a história desses jogos, a história dos desenvolvedores como o Renato De Giovanni, né? É uma forma absolutamente incrível de preservar esse trabalho, de prestigiar essas pessoas, né? Caso contrário, essa história, esses jogos, esses softwares, eventualmente poderiam ter até se perder, né, com o passar dos anos, afinal de contas faz muito tempo. E foi realmente um dia incrível, como o Renato disse. Foi uma honra para nós aqui da Bitnamic Software poder relançar o Amazônia, né, o Aventuras na Selva, o marco aí da história dos games no Brasil. Né, Felipe? Comenta um pouco você também, por favor. Bom, eu queria então aproveitar esta oportunidade para mandar um abraço ao Marcos, ao Renato, por este privilégio de estar aqui a falar para o público do Big Festival. Eu vou fazer só uma pequena introdução minha. Eu sou sócio da Bitnamic Software, junto com o Marcos Garré, e essa soft house, como o Marcos já falou, publica e relança jogos clássicos. Eu também, junto com o Marcos, sou co-editor de uma revista de retrocomputação luso-brasileira e também tenho colaborado num blog que se dedica à preservação de software nos anos 80. E dentro deste contexto, a Bitnamic surgiu ao longo de muitas conversas que eu e o Marcos tivemos. Estávamos a trabalhar juntos na revista Espectro e tivemos a ideia de lançar uma fita cassete para acompanhar a revista Espectro. Para quem é mais novo, nesses tempos, os anos 80, os jogos as demos eram distribuídas por fita cassete através de revistas, não havia internet. E, entretanto, o Marcos também estava envolvido em documentários e continua a produzir documentários falando sobre essas figuras ilustres do passado, os antigos programadores, todos esses pioneiros. E dessas conversas surgiu a ideia, que tal nós relançarmos o Amazônia, não é? Nós tínhamos esse interesse, esse carinho já vinha dessa época em criar uma publisher, e calhou que nós acabámos por lançar um outro jogo, o Em Busca dos Tesouros, que depois o Marcos irá conversar, e estamos aí a incentivar novos lançamentos para essas plataformas antigas e a relançar clássicos com tudo a que têm direito, que não tiveram na época, não é, Marcos? Isso, exatamente. A ideia é essa, né? Alguns desses jogos eles não receberam no período um lançamento com pompa e circunstância, né? Um lançamento assim de peso, né? Alguns tiveram apenas uma publicação numa revista, ou então uma menção, não tiveram realmente um lançamento de peso. Então é um reconhecimento quase tardio, né? Do talento dessas pessoas, né? Da vontade de produzir algo numa época em que a informação era um privilégio. Essas máquinas, elas essencialmente vinham de fora, né? Elas eram clonadas aqui no Brasil por algumas empresas nacionais, mas o conhecimento era difícil, era escasso, né? Só conseguia informações em livros importados, revistas traziam informações às vezes com meses de atraso. Então esse pessoal como Renato De Giovanni, o Tadeu Coringa da Silva, que é o autor de Em Busca dos Tesouros, eles eram verdadeiros heróis, né? E é para isso também que nós criamos a Bitnamic, né? E estamos relançando com bastante sucesso esses jogos clássicos aí para os microcomputadores clássicos também, para os micros antigos, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Felipe é português, de Portugal. Ele está transmitindo lá de Portugal. Eu gosto de falar que ele é o nosso braço na Europa, porque ele está em contato com o pessoal de Portugal, da Espanha, ali da Inglaterra, que todo mundo ali é perto. Porque está acontecendo no mundo inteiro um movimento muito interessante vamos dizer assim, de busca de recuperação de jogos das décadas de 80, 90, que se perderam ao longo vamos dizer assim, do tempo, né? Alguns, como o Marcos disse, alguns não tiveram o devido reconhecimento, outros foram lançados, mas não atingiram uma comercialização muito grande. Então,
a gente está, vamos dizer assim, recuperando essa informação, né, que é muito importante, que a gente não pode perder ela, porque não só é uma questão de cultural, tanto do Brasil quanto de Portugal, da Espanha, da Inglaterra. Alguns países já estão mais avançados que nós e a gente agora está entrando numa fase de troca de figurinhas muito intensa com Portugal. Né? A gente está trocando que, curiosamente, nos anos 80 não havia. Então, todos os jogos lançados em Portugal nessa época, nós aqui no Brasil não conhecemos e todos os jogos lançados no Brasil nessa época, eles lá não conheceram. Então, a gente está se redescobrindo agora, o que, de certa forma, ainda consolida ainda mais o mercado, vamos dizer assim, o interesse por novas descobertas, por recuperação, que é um trabalho maravilhoso que o pessoal de Portugal, principalmente, está fazendo, de recuperar a mídia física, que tem já 30, 35 anos de existência. Então, algumas partes já se deterioraram, mas com cuidado, com bastante vontade mesmo, a gente está recuperando esse material e com vistas a divulgar, a publicar, a tornar conhecido o que era a produção de jogos nos anos 80, 90, né? Que é como eu sempre digo, faz muito tempo que eu venho brigando com isso no mercado, a gente precisa desse tipo de produção, né, por uma questão até mesmo de registro histórico do que aconteceu, para não aprendermos lições, embora o mercado hoje seja bem diferente do que foi na década de 80, né, em termos comerciais, existem lições lá atrás que ainda hoje são válidas e que a gente não precisa sofrer novamente aqueles problemas que nós tivemos naqueles anos, porque essa informação ela precisa ser recuperada e guardada, né? Então, o Marcos, por exemplo, tem um trabalho muito importante nisso, no desenvolvimento de livros, ele escreve muito sobre esse assunto, e o Felipe lá em Portugal faz o nosso meio de campo lá com o outro lado do planeta, né? Né, Felipe? Sim. Em Portugal, digamos que até recentemente pensava-se que a indústria de jogos em Portugal tinha começado no século XXI, o que não é verdade, não é? Os anos 80 em Portugal foram uma década de grande transformação social. Nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura, estávamos a entrar na União Europeia. Foi nessa década que os computadores entraram no cotidiano dos portugueses. Tivemos um microcomputador a um preço acessível, provavelmente os da minha geração vão reconhecer, que é o ZX Spectrum. Esse micro generalizou-se e por incrível que pareça, nós nessa época tivemos fábricas de computadores portugueses, tivemos uma grande produção de software, mas por falta de leis, a pirataria era generalizada, então não tínhamos um circuito comercial para as produções de jogos em Portugal. E a grande maioria das produções caseiras eram guardadas em registros magnéticos, em fita cassetes, e muitas dessas fita cassetes ficaram esquecidas com o aparecimento da década de 90, com o aparecimento do mercado de consoles, de PCs, e, como eu disse, a indústria de games em Portugal, para muitos, teria nascido depois de 2000, o que não é verdade. Em 2013, e isso foi um fenómeno global, começou a surgir um interesse pela retrocomputação, houve também um amadurecimento da cena de emulação, e com a ajuda dos colecionadores e de alguns blogs, como eu já citei o Planeta Sinclair, fundado por o meu amigo André Leão, nós começamos a completar esse puzzle da história dos jogos portugueses. Um dos nossos amigos, aqui também de Portugal, o João Diogo Ramos, ele criou o único museu de tecnologia português relacionado com o ZX Spectrum, e isso foi na sua cidade natal, com o apoio do município. Então, aqui em Portugal e também na Espanha e na Inglaterra existe uma grande dinâmica em torno destes projetos
todos eles cooperam entre eles, inclusive nós, Bitanami, cooperamos com eles, e assim nós temos vindo a recuperar antigos jogos e programas. Todas as semanas surge um novo jogo que nós restauramos, e isto é muito importante para o património histórico, é o orgulho não só para a comunidade tecnológica portuguesa, mas também para a comunidade de criadores de jogos. É importante a gente salientar que a gente trabalha com dois termos nesse trabalho de recuperação e de fazer coisas novas, que é o remake e o remaster. O remake é você pegar um jogo e refazer ele completamente, guardando alguns elementos do jogo original, mas geralmente o remake ele refaz o jogo inteiro. A gente gosta muito mais do remaster, que é você pegar o jogo, é praticamente como se você desse uma polida, trazer ele para os equipamentos mais modernos, né, para rodar em máquinas modernas, mas ainda assim é aquele jogo dos anos 80, 90, com aquela mecânica. Obviamente a gente dá uma trabalhada com as imagens, com o som, lembrando que nos anos 80 raramente os jogos tinham som, né, porque os equipamentos não tinham som, então os jogos só faziam ruídozinhos e olha lá. Então hoje em dia a gente põe uma música, faz um trabalho todo vamos dizer assim, de melhoria dessa parte de som, das próprias imagens, a gente dá um tratamento mais moderno nas imagens, mas mesmo mantendo vamos dizer assim, a identidade, não só visual, quanto a identidade, a mecânica, enfim, tudo aquilo que deslumbrou a pessoa quando era garotinho, quando era adolescente, naquela época, acaba deslumbrando novamente, porque a pessoa vê e se lembra eu joguei muito isso, varei noites jogando esses jogos e agora vou poder jogar novamente, sabe? Isso é muito bacana porque dá um retorno não só em termos de vendas, mas é um retorno também da gente estar resgatando momentos importantes na vida dessas pessoas, né? Por isso, talvez que o movimento retrô esteja ganhando tantos adeptos hoje em dia, né? Conta aí, Marcos, fala mais aí sobre o lançamento do Amazônia, como é que foi, aquela história de mimos. Não, eu ia comentar, só complementar, que realmente nós vivenciamos, né, a chegada da microinformática ao Brasil, a chegada desses primeiros jogos, e foi uma época muito emblemática para quem viveu. Foi uma época de grandes descobertas, né, de um deslumbramento para com aquela novidade, o microcomputador, né? Então foi uma época realmente fantástica para quem viveu. E sim, né, relançamos o Amazônia com toda a pompa e circunstância, né? Nós tivemos o produto standard, que por si só já era super bacana, numa caixa grande, toda ilustrada, com um livreto absolutamente ilustrado, com mapas e tudo mais, né? E nós tivemos também uma versão incrível, né? O Baú dos Tesouros, é uma versão absolutamente especial, havia numa maleta especial verde, com uma réplica de uma bússola, né? Uma bússola de madeira. A bússola é um item absolutamente vital no jogo. O cristal dentro de um saquinho, o cristal é um outro elemento importantíssimo para você conseguir concluir o Amazônia. Nós reeditamos a Microsistemas. A Microsistemas foi a primeira revista de informática editada aqui no Brasil, né? Começou lá atrás, no comecinho dos anos 80. Nós reeditamos a edição número 23, né, com a capa da edição 23, que é a capa da edição na qual foi publicado o Aventuras na Selva, em 1983. Então, foi criado uma Microsistemas do zero de novo, né, respeitando aquela identidade visual, um pouquinho modernizada, né, com o Renato De Giovanni novamente como editor aí da revista, né, uma coisa que ficou, modéstia à parte, fantástica. Veio também uma réplica do manualzinho, do livretinho do Aventuras na Selva. Isso o Renato pode até complementar melhor. É um livretinho, um manual que não saiu na época, né? O Aventuras na Selva ele seria lançado em bancas de jornal, em uma fita cassete e um livreto. Então isso não saiu na época e o Renato tem, né? Ele fala tinha, mas ele tem ainda esse único livreto. Nós fizemos uma réplica, né? Até com encadernação igual,
Quer dizer, foi uma série de coisas. Lançamos em fita cassete, em disquete, em CD-ROM. Foi uma coisa de doido, não é, Renato? Foi mesmo, foi uma loucura, né? Porque esse jogo, na verdade, que começou com o nome de Aventuras na Selva, ele foi projetado para ser vendido em bancas, então eu fiz um modelo do livreto e da fita cassete. E ele foi, na verdade, ele não foi lançado dessa forma, ele foi publicado integralmente na revista, e aí nessas conversas com o Marcos a gente resolveu fazer o lançamento do projeto do jogo, como foi feito lá em 1982, que só foi lançado em 83, né? Mas o pessoal está querendo ir para as perguntas, que até eu já vi que tem umas aqui interessantes. Vamos lá, então. Exatamente. É isso aí, gente. A gente já tem algumas perguntas para vocês. Vamos lá, então. Para quem está fazendo faculdade de games, compensa estudar essas plataformas? Por onde começar? Essa pergunta é complicada, porque, veja, a gente não está falando de um mercado de milhões e milhões de cópias vendidas, né? Não é um mercado fácil, é um mercado que exige um grande conhecimento daquela época, justamente para você poder discernir o que vai dar certo, ou o que pode dar certo, o que pode dar errado. Mas é sempre uma alternativa, quer dizer, é bom a gente visitar os jogos das décadas de 80 e 90, até mesmo como forma de conhecer. Para quem está estudando, não deixe de fazer pelo menos uma visita rápida a esses jogos para entender como era o processo de produção desses jogos antigamente, o que eles têm, o que há de igual ou de diferente dos dias de hoje. Então, eu não diria que é uma opção assim para quem realmente não tem contato nenhum com o mundo retrô. O mundo retrô é um mundo assim de pessoas que já têm uma certa idade, né? Já tem na verdade, a gente está resgatando a infância, a adolescência dessas pessoas. Então, você precisa ter algum conhecimento, uma vivência de pelo menos alguma coisa daquele tempo, né? Não acho que seja se escolher, eu vou me dedicar exclusivamente a fazer jogos retrô. Não acho que seja por aí, não. Acho que tem que... Mas, sei lá, de repente o Marcos, o Felipe tem uma visão diferente da minha, né? Eu posso acrescentar que, atualmente, não é necessário estudar as plataformas antigas. Hoje existem consolas virtuais, como a Pico 8, que reproduzem todo aquele ambiente retro sem ser necessário ter essas plataformas antigas. E mesmo para as plataformas antigas existem muitas ferramentas, como ferramentas para criar games no Game Boy ou no console Mega Drive. Portanto, não é preciso entrar de cabeça nessas plataformas antigas, mas há várias opções, sim. Sem contar que a gente está falando de máquinas que têm 16 KB de memória. Então, você programar em 16 KB, em 48 KB, em 64, que já era um luxo naquela época, é complicado, entendeu? A gente trabalhava com pixel art não porque era bonito, era da moda, mas era porque os computadores não tinham mais resolução do que aquilo. Então, não era uma questão nem, às vezes, nem compilador a gente tinha. Ia comentar justamente sobre isso, né, Renato? Talvez seja interessante o estudo de quão espartanas essas máquinas eram. Então, você tinha, dependendo da linha de computador, você tinha 8 cores, você tinha 16 cores, você não tinha cor nenhuma, como os ZX81, né? Pouquíssimos canais de som, então 3 canais de som e mais um de ruído, então sem nenhum canal de som, só beeper, pouca memória, 16 KB, como o Renato disse, 48 KB, 64 KB. Hoje você abre um arquivo no Notepad do Windows, um arquivo vazio do Notepad, esse arquivo tem mais memória do que um computador inteiro daquela época. Então, talvez seja interessante estudar, né, por esse aspecto. Diga, Felipe. E o interessante é que hoje há muita gente que cria novos jogos, e no caso da plataforma que eu citei, o ZX Spectrum,
no Brasil foi conhecido como o TK, 90 ou 95. Só no ano passado foram criados 250 jogos. Portanto, e nós mesmos lançamos o Laser Birds, um shooter, um jogo completamente novo para essa plataforma. Portanto, seja remakes, remasters, seja criação de novos jogos, há uma grande comunidade de criadores e de programadores. O Felipe lembrou bem, agora em janeiro desse ano, em Portugal, teve um festival, uma espécie de Big, né, só de jogos desenvolvidos nos últimos anos para um computador compatível com os ZX Spectrum, que já está fora do mercado desde 1988, 89, já tinha saído do mercado. Então, são 30 anos aí de que não existe mais essa máquina, embora tenha sido lançado vamos dizer assim, um computador compatível com esse nos dias de hoje, que roda basicamente esse mesmo software. Mas é importante não só a questão de produzir jogos para essas máquinas, mas produzir dentro desse estilo, dentro dessa mecânica. Com certeza, a gente lançou junto. A gente lançou junto. Tudo bom? Desculpa, Renato, Felipe e Marcos, mas o tempo de vocês já está chegando ao fim, gente. É muito interessante a gente falar justamente sobre a conservação dos jogos retrô e como, na verdade, eles acabam sendo um acervo, né, de games mostrando a história de toda a gameplay, por assim dizer. Acho isso que é muito necessário e importante da gente conversar, mas, infelizmente, o nosso tempo já chegou ali no fim. Queria agradecer demais a participação de vocês, gente. Obrigado. Beleza. A gente que agradece. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigada. Foi uma cortadinha fofa, vai, gente. Queria ficar aqui por muito tempo. Queria ficar por umas boas 2 horas aqui falando sobre games retrô, porque a gente sabe que tem bastante assunto disso. Mas você é de casa que, se quiser continuar batendo esse papo, enfim, pode colar também no Discord do Big, viu? E falar tanto com o Renato quanto o Felipe, com o Marcos, sobre games retrô. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.